Talvez tenha sido aos poucos. Um dia você acorda e tudo parece cinza, mesmo quando o céu está azul. As pequenas coisas perdem o brilho, a rotina vira ruído. E o mundo, que antes parecia cheio de mistérios, agora parece apenas funcional, útil, prático, mas vazio. É como se tivessem arrancado de você algo que não sabe nomear. Aquela sensação de espanto silencioso ao ver uma folha cair devagar. A leveza de rir por rir. A capacidade de se encantar por um nada e sentir que esse nada era, de alguma forma, tudo. Mas o que aconteceu com esse olhar? O que fizeram com a criança que ainda morava em você? Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. E Alan Watts nos lembrava que o sentido da vida não está no que acumulamos, mas na forma como percebemos. O problema, então, talvez não seja o mundo, mas o filtro que colocaram entre seus olhos e ele. Um filtro chamado cansaço, outro chamado distração, outro ainda bem mais traiçoeiro, realismo, um realismo duro, seco, que se veste de lucidez, mas esconde uma tristeza que nunca é dita em voz alta. Você não precisa se isolar numa floresta para reencontrar esse olhar, não precisa fugir nem regredir. O que precisa, e isso sim é urgente, é resgatar a habilidade de ver, de sentir, de se maravilhar com o que já está aqui, porque o mundo continua cheio de magia. Só que a magia, agora, está adormecida dentro de você, e ainda dá tempo de acordá-la. A morte simbólica da criança interior, quando o útil matou o encantador. A infância não acaba quando crescemos, ela termina quando o encantamento se torna suspeito, quando rir sem motivo vira sinal de imaturidade, quando a espontaneidade começa a parecer um risco, e aos poucos o brilho no olhar vai se apagando, não porque você perdeu algo, mas porque lhe disseram que aquilo já não serve mais. O mundo adulto nos treina para a utilidade. Desde cedo, somos ensinados que tudo precisa ter uma função, um propósito prático, um retorno mensurável, e nessa pressa de sermos eficientes, matamos o encantador, matamos o espanto, matamos a capacidade de contemplar algo apenas por ser belo, e não porque isso nos dá algum tipo de vantagem. Jean Piaget dizia que a criança aprende pelo encantamento com o novo. Não é a repetição mecânica que a ensina, é o olhar maravilhado, é o toque curioso, é a pergunta sem resposta. Mas à medida que crescemos, essas perguntas são silenciadas. A curiosidade é engolida pela obrigação, e a vida se torna uma planilha, produtiva, porém sem alma. Essa transformação não é só social, ela é existencial. É a transição de um viver sensível para um sobreviver funcional. O que antes era vivência vira automatismo. O que antes era descoberta vira exigência. E no fim, o adulto, mesmo com todas as suas responsabilidades cumpridas, sente um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da ausência de sentido. Não é falta de competência, é falta de cor, falta de poesia, falta de encanto, e isso tem nome: apatia existencial. Um estado em que tudo funciona, mas nada vibra. E talvez você esteja aí, com a vida aparentemente em ordem, mas com o coração em silêncio. Não porque algo deu errado, mas porque o que havia de mágico foi trocado pelo que chamaram de maduro. E ainda assim, algo em você sente falta. Uma saudade de si mesmo. Uma saudade do que um dia já foi encantamento, neurociência do encantamento. Por que perdemos a capacidade de maravilhar? O cérebro humano é uma obra-prima da adaptação. Ele economiza energia sempre que pode, cria atalhos, automatiza tarefas. E isso, que deveria ser uma bênção biológica, muitas vezes se torna o motivo do nosso desligamento do mundo. Porque quanto mais previsível o mundo se torna, menos o cérebro presta atenção. E quando deixamos de prestar atenção, deixamos também de sentir.
No início da vida, tudo é novidade. Cada som, cada textura, cada rosto, tudo ativa circuitos profundos de dopamina. O encantamento não é só emocional, ele é químico. É um estado neurobiológico que nos torna mais vivos, mais presentes. Mas com o tempo e com a repetição, o cérebro para de reagir. Ele já conhece, ele já sabe, e o que era vibração vira ruído de fundo. A dopamina, que antes se acendia diante do inesperado, hoje é drenada por estímulos constantes, intensos, mas vazios. Um feed sem fim, uma sequência de vídeos, uma enxurrada de imagens que não dizem nada ao coração. A saturação de estímulos rouba da mente a capacidade de aprofundar. E é por isso que, mesmo em meio ao excesso, nos sentimos vazios. O problema não está em ter acesso à informação. Está em não ter mais espaço interno para digerir o que se vive. O excesso mata o encantamento porque ele exige pausa, ele exige tempo, ele exige um corpo que escute, um olhar que pare, uma mente que contemple. Mas vivemos correndo, vivemos anestesiados. E o mundo que continua gritando beleza passa despercebido. O resultado disso é um mundo sem cor. Não porque a cor sumiu, mas porque nossos olhos se tornaram incapazes de vê-la. Não porque a vida perdeu a beleza, mas porque o nosso sistema nervoso está entorpecido demais para reconhecê-la. E assim, confundimos tédio com lucidez, cansaço com maturidade e desilusão com realismo. Quando, na verdade, talvez o que estejamos vivendo seja apenas o reflexo de uma mente cansada demais para se encantar. Camus e o absurdo. Encantar-se mesmo quando tudo parece sem sentido. Há dias em que o mundo parece girar no vazio. As notícias pesam, as tarefas se acumulam, as relações se automatizam e você olha para fora e tudo parece sem sentido, como se o encanto tivesse morrido e o que restou fosse apenas a engrenagem da sobrevivência. Camus chamava isso de absurdo, essa sensação de que a vida não entrega um significado pronto, mas nos força a encarar o vazio e fazer algo com ele. Mas Camus não era um nihilista. Ele não dizia para desistir. Pelo contrário, ele via no absurdo uma chance de resistência. Uma oportunidade de criar, mesmo diante do silêncio do universo. O mundo não tem sentido, cabe a nós dar um. Essa frase não é um lamento, é um chamado para se levantar, olhar o mundo com outros olhos e reinventar o brilho. Encantar-se diante do absurdo não é negar a dor, não é fingir que tudo está bem. É escolher, apesar da dor, abrir espaço para o belo. É encontrar, dentro do caos, uma flor crescendo entre os escombros. É perceber que a vida pode até não ter um roteiro garantido, mas ela ainda oferece momentos de poesia. Ainda oferece encontros. Ainda oferece respiros. E talvez, no fundo, esse seja o verdadeiro ato de rebeldia. Continuar se encantando quando o mundo quer que você desista. Continuar admirando um pôr do sol, mesmo sabendo que o dia seguinte pode doer. Continuar sorrindo por dentro quando tudo parece pedir pressa. Porque viver é mais do que repetir, é mais do que suportar. Viver é, no fundo, um gesto poético, um ato de quem, mesmo consciente do absurdo, escolhe não endurecer. Escolhe continuar sentindo, escolhe continuar amando o instante. Por mais breve, por mais imperfeito que ele seja. O convite secreto do presente, porque a atenção plena é uma forma de encantamento. Muita gente acha que a magia do mundo desapareceu, mas o que realmente desapareceu foi a nossa capacidade de estar presente, estar inteiro, estar com o corpo, a mente e a alma no mesmo lugar. O presente ainda está aqui, sussurrando convites o tempo todo, mas estamos ocupados demais tentando chegar em algum lugar, resolver alguma pendência, preencher algum vazio. E nessa pressa, deixamos passar o mais simples, que também é o mais profundo. O encanto nunca foi sobre descobrir coisas extraordinárias. Foi sempre sobre ver o ordinário com olhos despertos.
a xícara de café, a luz da tarde atravessando a janela, o toque de uma mão, a respiração, a pausa. A criança se encanta porque ela está inteira. Ela não está presa no ontem, nem ansiosa pelo amanhã. Ela vê o que está diante dos olhos e isso basta. Não porque é pouco, mas porque é real. E o real, quando visto com atenção, brilha. Alan Watts dizia que a mente ocidental vive correndo atrás do futuro como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E quanto mais corre, mais cansa. E quanto mais cansa, menos vê. A saída não é parar o mundo, é parar dentro. É diminuir o ruído. É se permitir estar presente, aqui, agora. E não, você não precisa ir para uma montanha nem sumir do mundo para isso. O presente está na esquina, está no olhar do outro, está no gosto da comida, está na textura do ar, está no silêncio entre duas frases. E quando você presta atenção, o presente responde. Ele revela detalhes, sons, cores e emoções que estavam ali o tempo todo, mas você não via. A atenção plena é o portal. O encantamento é o que vem depois. Porque o mundo ainda tem alma. Só espera que você se lembre de escutá-la. Como reativar a percepção encantada sem negar a maturidade. Ser adulto não precisa ser o fim da sensibilidade. A maturidade não precisa anular o encantamento. Pelo contrário, ela pode ser o solo firme onde a sensibilidade floresce com mais consciência. A criança se encanta porque é espontânea. O adulto pode se encantar porque é lúcido. E isso não é regressão, é expansão. O problema não é crescer. O problema é crescer acreditando que a sensibilidade é fraqueza, que o encanto é perda de tempo, que só o útil tem valor. Mas quem disse isso mentiu. Uma vida útil, sem alma, vira só um roteiro de obrigações. E viver não é só cumprir funções, é também sentir o mistério do que nos atravessa. Nietzsche dizia que precisamos resgatar o sim à vida. Não um sim conformado, mas um sim profundo, presente, enraizado. Um sim que acolhe o caos, mas não abandona a beleza. Um sim que entende que ser real é também permitir-se maravilhar, mesmo depois de tudo, mesmo depois das decepções, mesmo depois das quedas. Quer uma prática simples? Escolha uma coisa por dia para olhar como se fosse a primeira vez. Um objeto, uma pessoa, uma paisagem, um som. E olhe com atenção, sem filtro, sem pressa, sem esperar nada. Apenas veja, sinta, perceba. Essa prática, por mais simples que pareça, é um ato de retorno à inteireza. Outra forma, caminhe como quem está descobrindo, como quem nunca passou por aquela rua. Observe, sinta o chão, o vento, o tempo. A curiosidade não é uma infantilidade, é uma forma de inteligência viva, e ela ainda vive aí, mesmo adormecida. Porque o encantamento não precisa negar a razão. Ele só pede que a razão não feche os olhos para o invisível. Como dizia Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Mas isso não significa que ele não está aqui. Significa que é preciso aprender a ver de novo. O mundo não perdeu sua magia. Nós é que paramos de escutá-la. O mundo continua cheio de mistérios, cheio de texturas, cores, sons, movimentos. O que desapareceu não foi a beleza, foi a nossa escuta, a escuta sensível, a escuta sem pressa, a escuta que olha para a vida como quem olha para algo sagrado, mesmo nas coisas mais simples. O encanto não se foi, ele apenas foi abafado por camadas de pressa, cinismo e distração. Nietzsche dizia que o homem precisa aprender a dançar com a vida, não apenas sobreviver a ela. E dançar aqui é um verbo profundo. É a capacidade de se mover com leveza mesmo dentro do peso. É permitir que o corpo e a alma conversem com o instante. É não ser só máquina, não ser só reação, não ser só razão. É ser também presença, alma, curiosidade.
Camus nos lembrava que o verdadeiro herói é aquele que, mesmo consciente do absurdo, ainda escolhe amar o pôr do sol. Isso é encantamento, isso é liberdade, isso é maturidade com poesia. Você não precisa encontrar um novo mundo. Você só precisa olhar de novo para o mesmo mundo, com olhos que agora carregam coragem de sentir. Ainda dá tempo de parar, de respirar, de abrir os olhos. Ainda dá tempo de ver o que você não via mais. Ainda dá tempo de voltar a se encantar com o mundo. Porque o encantamento não é infantilidade, é sabedoria. É o que nos reconecta com o que é mais essencial. A vida que pulsa, que sempre pulsou, dentro e fora de você.